Meio-dia e 36, Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo. Você deve ter percebido aí, né? Uma trilha diferente no NT Sul. Este é Meu Pago, o hino oficial de Cachoeira do Sul, município a partir do qual nós geramos o Telejornal NT Sul. Cachoeira do Sul completando hoje 202 anos, aniversário do município e, portanto, a gente faz esta homenagem especial. E olha, seguem os preparativos por aí para a festa popular em comemoração a esses 202 anos de Cachoeira do Sul. E eu volto a falar ao vivo com a Thelma Tomás. Thelma, e aí? O que está preparado para esse dia festivo? Você está aqui no centro da cidade, né? E eu estou sabendo que tem mais um aniversariante neste 5 de agosto, é isso? Exatamente, eu estou aqui na Praça José Bonifácio. O tempo ainda está instável, Nunes. O sol ameaçou vir, mas já se escondeu de novo. É esse o palco das atividades durante a tarde de hoje. Serviços, prestação de toda sorte de serviços, principalmente na área da cidadania, com a Secretaria Municipal de Inclusão Social. Além disso, vai ter feira de filhotes, tem também testagem e alguns equipamentos de saúde, o Edson mostra ali no fundo, que vão estar disponíveis também. A Defesa Civil apresenta um pouco do seu trabalho e vai também, aqui tem a tendinha do Sempra, a Provida e com serviços de saúde que eu havia mencionado, atividades artísticas, apresentação das escolas, várias atividades previstas para a tarde, brinquedos infláveis para as crianças e, além disso, tem uma atividade paralela, porque também vai se falar de cultura, na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. No final da tarde, atividades artísticas, apresentações musicais e um recital ali na Casa de Cultura, que também é aberto à comunidade para que todos prestigiem e desfrutem dessa data festiva aqui em Cachoeira do Sul. A dica é trazer casaco e ficar bem abrigado, porque está bastante frio aqui em Cachoeira do Sul e a previsão é que o tempo deve manter aí as temperaturas muito baixas. Falando sobre o outro aniversariante, então, Nunes, é o Arquivo Histórico Carlos Salzano Vieira da Cunha, que completa 35 anos. É isso, né, Miriam? Guardião da história de Cachoeira, de documentos históricos e fonte de pesquisa para todo mundo, né? Exatamente, Thelma. E foi uma feliz coincidência, aliás, foi proposital a escolha do dia de criação do arquivo, em 5 de agosto de 1987, justamente para coincidir com a nossa principal data histórica, já que é atribuição desta instituição municipal de cultura manter, preservar e disponibilizar os documentos da nossa história para que o cachoeirense se aproprie desta história, que também não é só sua, não é, Thelma? Porque Cachoeira do Sul, quando foi instalado o município lá em 5 de agosto de 1820, era o maior território do Rio Grande do Sul, pertencia à Vila Nova de São João da Cachoeira. Então daqui se emanciparam muitos outros municípios com o passar do tempo, inclusive alguns que são hoje maiores do que Cachoeira, como Santa Maria, e que, para saberem a sua origem histórica, tem que se reportar ao nosso arquivo histórico. Guardião das memórias, né, Miriam? Como a gente costuma dizer ali, é uma fonte inesgotável de documentos, informações, e tem também vocês que assessoram, né, o pessoal quando precisa, principalmente a gente tendo universidade pública aqui, muita gente se utiliza desses recursos, né, Miriam? Exatamente, o arquivo histórico ele é muito solicitado, especialmente por estudantes, acadêmicos das nossas universidades, dos diversos cursos que nós temos aqui e da população em geral, que se utiliza muito também do nosso acervo de imprensa, Thelma, porque nós temos lá, somos depositários das coleções dos jornais que se mantiveram, que foram preservadas ao longo do tempo. Então esse também é um acervo muito consultado. E também é importante dizer que o arquivo histórico se serve de toda essa documentação que tem para embasar as suas pesquisas, para dar corpo a essa história de 202 anos e fazer a divulgação dessa história toda através do seu blog, Arquivo Histórico de Cachoeira do Sul, onde o cachoeirense pode tomar conhecimento das riquezas documentais que nós temos lá. É isso, não tem como não saber mais sobre a história de Cachoeira, alegando que não há fontes de informação, né? O que mais nós temos, estamos dando dicas aí para quem está em casa, é a fonte de pesquisa, seja no arquivo, seja no Museu Municipal, seja por meio do documentário Cachoeira 200. Enfim, não tem desculpa para não se inteirar e se apropriar desse tesouro que é a história do município. Município que festeja 202 anos hoje, e as comemorações já começaram cedo. Teve um culto ecumênico em homenagem a essa data, depois o prefeito municipal tornou
tornou a Romaria um evento oficial dentro do calendário de Cachoeira do Sul, assinando então uma documentação oficializando esse ato, e também a preservação dos trajes das soberanas dos 200 anos, né? Elas que foram eleitas para a festa há 2 anos atrás, que infelizmente foi suspensa em função da pandemia. Esse arquivo, esse registro, né, dessas festividades que acabaram não acontecendo, também estão dentro dessas entidades guardiãs das fontes de pesquisa e da história de Cachoeira. E os trajes oficiais estarão lá, dessa corte das 3 meninas que foram eleitas. Eu inclusive conversei com a rainha hoje de manhã, e a gente traz um pedacinho do meu papo com a Stephanie. Eu acredito que os cachoeirenses eles não têm essa percepção de quão grande, de quão importante é Cachoeira do Sul. Essa cidade, que é a 5ª cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, foi berço de João Neves da Fontoura, Aparício Borges, figuras importantes para o nosso país. E capital do arroz, né? Capital nacional do arroz, uma grande importância, enfim. Então, eu acredito que essa percepção ainda não é nos dada como cidadão, sabe? É uma bagagem histórica que eu acho que é muito importante, porque no momento que tu aprende sobre a história, tu consegue perceber melhor o nosso presente. Tu consegue entender o nosso presente, na verdade, né? E, consequentemente, melhorar o futuro. Então, eu acho que isso é muito importante. É isso, a Tainara é a rainha, a Tainara Santos é a rainha, e as princesas são Stephanie Lemes e Vanessa Mello. Os trajes oficiais, lindos inclusive, que foram programados para a festa, tinha até a máscara de proteção na época, para que as meninas pudessem desfrutar dos eventos, atendendo às orientações das autoridades sanitárias. Não perdeu o brilho, né, dessa corte, mas infelizmente algumas atividades acabaram sendo proteladas porque nós ficamos resguardados durante esses 2 anos aí em função da Covid-19, que não foi embora, mas perdeu um pouco da sua força, permitindo então que hoje seja o momento de celebrar com a comunidade os 200 anos de Cachoeira, essa festa que ficou adiada por 2 anos, mas que não perde seu brilho, né, Daniel? A gente está mostrando aqui então que a Praça José Bonifácio vai ser esse palco da celebração. O tempo, a princípio, ainda está de cara fechada, mas é só se agasalhar, trazer o seu cobertorzinho aí, uma coberta, inclusive para a cabeça, porque eventualmente a gente sente aqui uns pinguinhos, ainda corre o risco de cair uma chuva. Tempinho totalmente fechado, mas a gente convida a comunidade toda a vir prestigiar então essa festa popular que está acontecendo aqui já, a montagem de toda a estrutura, para que o povo cachoeirense possa inclusive adotar um cachorrinho, que é uma das ações mais importantes que vai acontecer aqui. Há pouco eu falava com o Renier Pascoal, que é coordenador do Sempra, dizendo que os animais já foram embelezados para encantar quem chegar aqui na praça, para levar um doguinho ou um gatinho para casa. A princípio, ele me falou que já tem alguns filhotes que já estão sendo transportados daqui a pouco, já estão chegando por aqui, e a gente agradece a Miriam, que veio aqui trazer mais uma vez a sua contribuição, né? Trazendo informações da história de Cachoeira, dando aquelas dicas importantes para quem quiser se apropriar dessa história linda do nosso município. Eu que sou porto-alegrense, mas já chamo de Cachoeira nossa casa. Então eu te agradeço, Miriam, mais uma vez pela tua participação com a gente aqui no NTSul. É sempre um prazer, Thelma, poder dividir com todos os cachoeirenses através da TV o conhecimento que a gente acumula já há tantos anos por estar dentro dessas instituições municipais de cultura. Obrigada, Miriam. Então, Miriam, que é a nossa parceira. Nunes, eu me despeço aqui, ainda com o tempo fechado. A gente tinha uma expectativa que o sol viesse para brilhantar esse aniversário de Cachoeira do Sul, mas por enquanto é isso. Vamos aproveitar então as informações que a gente trouxe aqui. Te organiza em casa, vem para a praça ou vai ali para a Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Aproveita para dar uma passeada ali pela biblioteca, acompanhar as exposições que estão sendo montadas ali, disponibilizadas. É o dia de celebrar a nossa cachoeira. Um abraço para a nossa... Perfeito, muito obrigado, Thelma Tomás. Thelma falando ao vivo com a gente aqui do centro de Cachoeira do Sul, neste dia de aniversário, né? 5 de agosto, aniversário do município de Cachoeira do Sul.